Bom dia, irmãos. Grande prazer poder mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor, nosso Deus. E antes de mais nada, eu descobri que não eram só os radares, são câmeras, né, que vigiam o cinto, vigiam um monte de coisa. Eu fui mais preocupado. Então, quero convidá-los para abrir sua Bíblia para 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 12 a 27. A palavra do Senhor Deus diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, porque a Tua palavra permanece, nos instrui, nos aconselha, nos orienta. E mais uma vez queremos observar Tuas palavras, aplicando-as aos nossos corações, para que nós possamos perceber nosso papel como Igreja de Cristo, Corpo de Cristo, aqui nesta terra. Nós Te agradecemos, Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há poucas figuras que você pode até tentar imaginar, ou tentar desenvolver, ou pensar em que possam representar a Igreja do Senhor, que expressam um valor tão grande, tão poderoso, quanto as figuras que o apóstolo Paulo ele desenvolve aqui nesse texto de 1 Coríntios. Aqui o apóstolo Paulo está mostrando um contexto muito grande e também denso, dizendo: a Igreja é um corpo vivo de Cristo. Se você observar o contexto desta carta e também a igreja a qual foi direcionada, Corinto era até uma igreja vibrante, mas ao mesmo tempo uma igreja confusa. Ela tinha pessoas que tinham dons, pessoas que tinham grandes capacidades espirituais, ao mesmo tempo era uma igreja marcada por divisões, por vaidades, por comparações. Havia quem se sentisse dentro daquela igreja, pessoas que se sentissem indispensáveis. Olha, eu sou uma pessoa tão importante, olhe para mim que a igreja não funciona sem a minha presença, né? Então, olha, eu sou indispensável. Mas também havia pessoas que se sentiam inúteis. Por que eu vou para a igreja? Porque não tem nada para eu fazer, eu não sei fazer nada, não sei desenvolver nada, eu não tenho nenhum tipo de trabalho que eu possa desenvolver na igreja. Alguns queriam, inclusive, usando a metáfora que é colocada aqui, ser olhos, outros queriam ser mãos, outros ainda achavam que sem eles o corpo não iria sobreviver, superar as crises que poderiam então chegar. E é exatamente nesse cenário que o Espírito Santo ele inspira o apóstolo Paulo a escrever uma das mais belas imagens da vida cristã. A igreja não é uma empresa. A igreja é um organismo, não é um conjunto de departamentos ou um corpo que possam ser distintos e até de fato extremamente superiores a qualquer outra situação, mas é um conjunto de pessoas que pulsam vivas, movidas inclusive pelo Espírito Santo, onde Cristo é o cabeça dessa igreja, é a fonte de tudo que nós fazemos aqui. É um corpo que é vibrante, o Espírito é vida que percorre, inclusive, como eu disse ontem, habitando cada crente, cada membro, ligando tudo em perfeita harmonia. A mensagem que o apóstolo Paulo nos mostra, ela é simples e ao mesmo tempo profunda. Ela mostra que a espiritualidade autêntica, ela não se mede pela visibilidade dos dons, mas ela se mede pela vitalidade do amor demonstrado entre os irmãos e na igreja. O Espírito Santo, ele não cria, por exemplo, celebridades, mas ele mostra e mantém irmãos, não produz
crentes onde estão sentados como se fosse uma plateia, mas produzem crentes adoradores em comunhão uns com os outros também. Hoje, muitos querem reduzir a igreja apenas a uma instituição, ou um evento semanal, ou alguma coisa que precisa passar pela semana para que possa a semana dar certo, para que possa receber as bênçãos pastorais dos pastores da igreja. Mas a igreja é um corpo onde o Espírito Santo, ele habita, ele reparte os dons e ele também mantém a unidade. Por isso, meus irmãos, que o corpo ele é vivo. Por isso que o corpo é de Cristo e ele é vivo. A igreja é o lugar onde Cristo, de fato, o Espírito Santo, ele demonstra toda essa vitalidade, todo esse guiar, toda essa iluminação. Essa iluminação também pode ser particular, você lendo a Bíblia em casa e também ministrando, mas a igreja é um corpo vivo de Cristo nesta terra, animado, unificado pelo Espírito Santo. Eu quero mostrar para os irmãos que o Espírito Santo, ele realiza na igreja a unidade, mostrando que nesta diversidade de dons, ela torna uma igreja viva, funcional e uma igreja também é missionária. Paulo nos conduz passo a passo para compreender 4 grandes passos demonstrando essas verdades com a ação do Espírito Santo no corpo de Cristo. E a primeira grande verdade, estou dizendo verdade todos os tempos, mas a grande verdade que eu quero demonstrar hoje pela manhã é que o Espírito Santo, ele nos insere dentro do corpo de Cristo, no corpo de Cristo. Observe o que diz o versículo 13, ele diz assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. A vida cristã, ela começa com o milagre que ele é da graça de Deus. Você não poderia ter negociado algo melhor, não poderia, nem que você quisesse, não teria condições de comprar, de barganhar, de negociar, de tentar fazer algum tipo de troca. É um milagre, é o Espírito Santo que nos une a Cristo, e em Cristo nós estamos uns com os outros. Ninguém nasce membro de um corpo por sangue ou por tradição, ninguém nasce membro deste corpo tornando-se parte dele como sendo algo de merecimento, mas nós nascemos neste corpo por novo nascimento, dado pela graça do Senhor Jesus Cristo. O batismo que Deus ele nos proporciona, quando acontece, quando alguém recebe Jesus como Salvador, de que Paulo ele fala aqui, não é uma experiência emocional, ou uma experiência de que alguém espera ser batizado como sendo uma segunda bênção, mas o batismo que o apóstolo Paulo fala, é um ato divino aqui que acontece na conversão. É o momento em que o Espírito Santo ele pega o pecador morto em seus delitos e pecados e ele insere na vida do Senhor Jesus Cristo, ligando a um povo, ligando agora a igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim como o corpo ele não pode viver sem sangue, a igreja não pode viver sem o Espírito Santo. É por isso que nós não esperamos uma outra bênção surgir para que agora a gente possa receber o Espírito Santo. Não, no dia que nós recebemos Jesus Cristo, tanta coisa acontece. E uma delas é que nós somos batizados no Espírito Santo, e esse batismo ele vem agora com a vida normal de uma vida cristã. Não precisa nenhum outro tipo de evento sobrenatural. O evento sobrenatural já aconteceu, a própria salvação ele é algo milagroso. Ele nos conecta, ele nos dá identidade, ele nos torna participante de algo que é muito maior do que nós mesmos, que nós não poderíamos nem imaginar. Observe, irmãos, que ele coloca que nós somos em um só Espírito e fomos batizados. Paulo nos diz que não fomos feitos isso por afinidade, nem foi feito isso por amizade, nem por qualquer outro tipo de consideração, mas a unidade da igreja, ela não é construída por diplomacias, mas ela é construída pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que nos une. O Espírito Santo, ele é aquele elo invisível que nos une, pessoas de histórias, culturas. Se você considerar os temperamentos, vários temperamentos diferentes, e aqui a gente pode perceber, é Cristo que nos une. Você está aqui congregando numa igreja, servindo ao Senhor, adorando ao Senhor Deus, não por causa de qualquer outra coisa, mas por causa de Cristo que nos une. Talvez você possa gostar de muitas coisas desta igreja, eu também gostei, mas não são de fato todo o conjunto, e de fato final, primeiro,
é que Cristo nos impulsiona a estarmos constantemente adorando ao Senhor nosso Deus. Em Corinto havia judeus, havia gregos, havia escravos, havia livres. Hoje temos diversas pessoas de diversas culturas. Temos um pastor que é amazonense, ele foge da estatura. Estava olhando aqui, o pastor Jaime é bem alto. A estatura mediana do amazonense é a minha, é da minha para baixo. Então ele foge de qualquer tipo de padrão. Mas note que une culturas, padrões, une diferentes condições. Você pode até perceber. Você pode ter pessoas que são gêmeos, né, criados sob as mesmas circunstâncias, as mesmas condições. Cada uma tem uma personalidade. Cada um tem o seu jeito, tem a sua forma, tem as suas preferências. E isso tudo nos une por conta do sangue do Senhor Jesus Cristo. O mesmo Espírito, ele habita em nós. E é isso que torna a igreja uma instituição divina, de fato não só divina, mas impressionante. Isso tudo nos torna a igreja mostrando que o Espírito Santo em todos os lugares nós podemos testemunhar do mesmo Jesus Cristo. Quando nós esquecemos essa origem, quando nós começamos a vislumbrar outras coisas que não é esta origem, o que acontece? Acaba por surgir expectativa de divisões, acaba de surgir problemas e problemas de diversas naturezas. A gente perde o foco do que realmente nos une, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós lembramos que a unidade, ela vem do alto, nós passamos a tratar os irmãos não como concorrentes, não como opositores, e sim como membros de um mesmo corpo, inclusive. A palavra que é colocar aqui como batizar, e hoje teremos batismo, ela significa imergir. Então nós fomos mergulhados em Cristo, envolto em sua vida, marcados por sua presença. Nós não fomos observados nos externos do corpo ou de longe, mas nós fazemos parte do corpo do Senhor Jesus Cristo. A ideia de pertencer é uma das maiores necessidades que os humanos eles têm. Nós, seres humanos, nós precisamos pertencer a algum grupo. E em um mundo de relacionamentos que são até descartáveis, momentâneos, o Espírito Santo nos concede o privilégio de pertencermos de uma forma não temporária, mas de uma forma eterna junto com o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos visitantes da casa de Deus, nós somos filhos e pertencemos à família do Senhor nosso Deus. E quando você tem essa convicção, muda tudo. Muda toda a sua perspectiva. Você não é um frequentante ou um participante de uma igreja. Você faz parte da família de Deus, porque você foi comprado pelo Senhor Jesus Cristo e fomos batizados no Senhor Jesus Cristo para isso e por isso. E um cristão que entende seu pertencimento, ele não vive, por exemplo, isolado. Pastor, eu tenho mais de 40 anos de crente e eu já sei tudo o que eu queria saber sobre a Bíblia. Afinal de contas, até a igreja faz transmissões. Eu vou ficar aqui no meu lugarzinho, tranquilo, assistindo os cultos. Eu não quero mais ir para a igreja, não. Vou pegar o trânsito, as câmeras, é cinto, é velocidade, é estacionamento, trânsito. Eu vou ficar aqui. De vez em quando o senhor vai ver minha presença, porque eu vou dar coraçãozinho. Então eu vou apertar no coraçãozinho no YouTube, vai subir lá, minha fotinha vai subir, o senhor vai marcar minha presença. Então eu estou tranquilo no meu lugar. Nós não somos feitos para ficar isolados. Se existem condições que você não consegue chegar até a igreja, são condições que devem ser observadas. Mas se você fica só porque você quer, copinho de chá, de mate na mão, água fervendo e também talvez sua poltrona, nós somos feitos para estarmos em comunhão. Somos feitos para ficarmos e estarmos junto com outras pessoas. A vida cristã é uma vida que é espiritual, que ela se alimenta da comunhão. É do mesmo jeito, você já deve ter visto essa ilustração, quando você faz um churrasco de um tambaqui assado, e quando você isola um carvão, uma brasa, não tende a ficar mais forte do que o restante das brasas, tende a se apagar, tende a ficar morrer aquela brasa que foi separada, longe do calor, longe da comunhão dos outros carvões, né? Então nós precisamos e devemos estar em comunhão. Todo crente tem desejo de estar em comunhão, precisa estar em comunhão. E o apóstolo Paulo, ele afirma que o Espírito é a fonte dessa vida espiritual. Ele diz ainda no texto,
e a todos nos foi dado beber de um só Espírito. E essa imagem é belíssima. O Espírito Santo é aquele que sacia o nosso corpo, é Ele que nos preenche, é aquele que nos dá a oportunidade e a força vital do Senhor para estarmos caminhando dia após dia. Sem o Espírito, a igreja vira uma mera instituição qualquer. Sem o Espírito, a igreja vira um clube. Sem o Espírito, não há razão para reunir. Agora, com o Espírito, é vida. Com o Espírito, há oportunidade de comunhão, há oportunidade de crescimento. Sem Espírito, há reuniões. Com o Espírito, há vida. Sem Espírito, há programas. E com o Espírito Santo, há poder. Com o Espírito Santo, há oportunidade de servir. E beber do Espírito é viver dependente do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo. É permitir que Ele renove diariamente as nossas forças. É permitir que Ele limpe nossos pensamentos e mantenha sempre conectados com o Senhor, que nos mantenha sensíveis a observar a vontade do Senhor sobre nossas vidas. E uma igreja saudável é aquela que aprende a, de fato, reconhecer todos os dias que a fonte ela é inesgotável e vem do Espírito Santo. Lembre-se, irmãos, o Espírito Santo ele é fundamento da nossa comunhão. Quando nós oramos juntos, quando nós adoramos, quando nós partilhamos e compartilhamos a palavra do Senhor Deus, nós estamos participando da mesma vida. Preservar esta unidade é também preservar o Espírito. Dividir o corpo é ferir a presença que nos une. É ignorar o Espírito Santo. O Espírito Santo também deseja habitar nos lares. Não de casas que durante toda a semana ela é de um jeito, no final de semana é outra. Conta-se a história de um homem que morreu e teve seu culto fúnebre, e a esposa e filho estavam à porta e as pessoas chegavam na frente e diziam: esse homem era um homem bom, esse homem era um homem excelente, é um homem que, se viesse com a carruagem de fogo, assim como o profeta, ele levava também, é um homem da alta estima. A mulher ficou na porta olhando, olhou para o filho, o outro veio elogiando, não sei o que e tal, era uma coisa excelente, é um homem da mais alta autarquia, veio um caminhão de ventilador ligado no 3, né? Então, é um homem excelente. A mulher ficou olhando, e até o terceiro veio e disse: é um homem excelente, é um homem fantástico. Aí a mulher: não, dá uma olhada, vê se a gente está no velório certo, verifica se é teu pai que está lá, porque eu não estou reconhecendo todos esses testemunhos, eu não estou reconhecendo o que estão dizendo dele. Então, note, meus irmãos, nós não podemos viver duas vidas, precisamos viver uma vida que se reflete a cada momento, 24 horas por dia, e inclusive na igreja do Senhor. Pais, filhos, marido, esposa, tornam-se membros de um mesmo corpo espiritual, inclusive dentro de casa, onde o homem ele é o sacerdote do seu lar. Ele quem deve ser aquele líder espiritual que possa conduzir sua família dentro do caminho do Senhor Deus. E quando o Espírito Santo ele domina o lar, a paz se instala, a palavra se cumpre. Então qualquer tipo de desculpa ou de ofensas são coisas raras que acontecem, mas que são exclusivamente vividas dentro do Senhor nosso Deus e do seu padrão. Note, você nunca também está sozinho. Mesmo nos dias que parece que você está extremamente isolado, mesmo nos dias que parece que ninguém te entende, ninguém está compreendendo o que você está passando, o Espírito Santo ele ainda habita em você e ele te conecta, inclusive, com milhões de outros crentes ao redor do mundo que participam deste mesmo Espírito Santo. Quando nós oramos sozinhos, de fato, todos nós oramos ao mesmo Deus. O Espírito Santo, ele nos assiste. Quando nós sofremos, o corpo também ele sofre, ele sente. Quando nós adoramos, o corpo todo também ele se alegra. Você não está sozinho. O Espírito Santo, ele habita em você. Certa vez, o missionário contou que quando chegou a um país distante, não conhecia absolutamente ninguém,
e o primeiro culto em uma pequena igreja local, ele não se sentiu como deslocado, mas ele se sentiu em casa. Eles cantavam em outra língua, eles cultuavam em outra língua, mas o mesmo Espírito estava ali. Ele escreveu no seu diário: estou entre irmãos, porque o Espírito Santo é o mesmo. Unidade que precisamos, irmãos, esta unidade que nós precisamos preservar. Ser inserido no corpo é o início. Permanecer unido, ele é um desafio. Em Efésios capítulo 4, versículo 3, Paulo exorta-nos para que nós possamos nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é criar a unidade, é preservar a unidade. O Espírito Santo já a fez, ele já instituiu a paz. Agora cabe a nós, irmãos, não romper esta paz com o nosso orgulho, com as nossas críticas, com as nossas indiferenças, mas devemos sempre estar lembrando que o Espírito Santo que habita em nós, habita também nos irmãos. Nós devemos passar a tratá-los com reverência e respeito. Ferir o outro é ferir o próprio corpo de Cristo, é ferir o corpo que é entristecido, de fato entristece o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos une em comunhão. Ele planejou a comunhão, ele promove a comunhão, ele nos coloca no corpo de Cristo, ele nos dá sede, dá mais água, ele nos ensina a viver como um só. E a verdadeira espiritualidade, irmãos, começa com esse pertencimento. Quem nasceu do Espírito Santo não caminha sozinho, não caminha isolado. O Espírito Santo, portanto, ele nos insere no corpo, ele nos dá identidade e pertencimento. Mas essa inserção, ela não é estática, ela é dinâmica. É um corpo vivo, não é um quadrado, mas é em movimento. E quem produz esse movimento é o próprio Espírito. Ele distribui dons, ele dá funções, ele faz para que cada membro sirva uns aos outros. E assim a gente pode observar até a segunda verdade desta manhã, é que o Espírito Santo, ele distribui os dons para o serviço do corpo. Versículos 4 a 7 diz assim: ora, 1 Coríntios 12, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Essa diversidade, ela revela que há sabedoria divina. E o mesmo Espírito, irmão, que nos uniu, é aquele que nos diferencia. Deus, ele nunca quis uma igreja que sejam cópias umas das outras, mas uma igreja que fosse complemento da diversidade dos dons que são apresentados dentro dela. Cada crente é como se fosse uma nota diferente de uma mesma melodia, inclusive. É como que o Espírito Santo, ele age e reage dentro do contexto da igreja. Em Corinto, por exemplo, os dons haviam se tornado símbolos de status. Veja como eu tenho esse dom, veja como eu sou um bom evangelista, veja o argumento que eu uso, veja como eu sou bom, aquele que tem bons dons e são colocados em prática, veja os meus dons. Uns se achavam superiores por exemplo, profetizar, outros se sentiam inúteis porque não faziam outra coisa além de profetizar, e talvez só evangelizavam, então colocavam escalas de dons neste contexto todo. E Paulo nos lembra: há diversidade, mas o Espírito, ele é o mesmo. A diversidade nunca foi uma ameaça. A diversidade é riqueza. Um corpo onde todos fossem olhos, observe que seriam cegos em outras direções. Um corpo onde todos, e essa imagem que é colocada por Paulo, onde todos o corpo fossem ouvidos, como iriam caminhar? O Espírito Santo, ele cria variedade para que o corpo seja completo, para que o corpo possa funcionar de forma plena, completa. E quando a palavra é colocada aqui como dons é um presente, ao mesmo tempo uma responsabilidade, que vem do mesmo termo que até significa graça. Ou seja, dom
é algo que você não fez por merecer. Dom é algo que você não trabalhou para você. Então, estou habilidoso nesse dom. Dom é algo que vem do Espírito Santo. O Espírito não nos dá talentos para nos exaltar, mas Ele nos dá talentos para que nós possamos nos tornar úteis. É por isso que o apóstolo Paulo diz: a manifestação do Espírito é para o bem comum. O foco nunca será o dom em si mesmo, mas o foco ainda é para que o proveito que ele traga um proveito para toda a igreja, todo o corpo. Deus não nos capacita para ocuparmos simplesmente cargos, mas Ele nos capacita para que nós possamos suprir as necessidades, para que nós possamos servir ao corpo do Senhor Jesus Cristo. E note, meus irmãos, onde houver coração disponível, onde houver coração disposto, o Espírito Santo ele vai operar para que você possa ser capacitado. O dom é um modo particular que o crente ele pode servir, que o crente pode edificar outros, que o crente pode contribuir para que o evangelho possa ir adiante, possa seguir com as missões, possa seguir em anúncio do nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém fica sem função quando o Espírito Santo ele está presente. Note, meus irmãos, todos nós temos capacidade plena de servir ao corpo de Cristo. E há uma beleza nessa interdependência, nessa complementaridade. No corpo, por exemplo, o olho não diz à mão: não preciso de ti. Cada membro cumpre sua parte. Um pastor ele pode pregar com poder, mas se ninguém, de fato, se o Espírito Santo não interceder, o púlpito ele fica vazio. O evangelista ele pode alcançar multidões, mas se a igreja não sustentar com oração, não sustentar com palavras, inclusive enviando oportunidades para que ele possa ser edificado com a palavra do Senhor Deus, ele desanima. O músico ele pode ter um grande dom, um talento, e também pode produzir músicas que louvam o Senhor Deus. O mestre ele esclarece, o servo ele consola, o generoso ele sustenta. Tudo isto vem do Espírito Santo. A interdependência e essa complementaridade, ela é pedagógica e ela vem do Senhor. Ela faz com que o orgulho desapareça. Ela faz com que as pessoas, imagine alguém que seja totalmente pleno nele mesmo, que ele faça absolutamente tudo. Ele tudo se supre, ele é o bom. Ele é alguém que tem todas as qualidades possíveis e prováveis. Ele iria dizer: a igreja é minha, sou eu, a igreja só funciona ao meu redor. Se não for por mim, não funciona. Deixa eu faltar um culto para ver se a igreja não vai parar. Então já pensou? Então uma pessoa que centraliza absolutamente todas as coisas sobre ela mesma. Mas quando nós servimos juntos, nós aprendemos que a glória é de Deus e a alegria é de todas as pessoas. Muitos crentes não sabem qual dom que você recebeu. Você diz: pastor, eu ainda não sei qual é o meu dom. Eu não sei o que Deus ele colocou para mim para que eu pudesse fazer. Note, meus irmãos, que o Espírito Santo capacitou, mas talvez o medo, talvez a indiferença, talvez alguma dificuldade o impede de servir. Mas o caminho para descobrir o dom não é talvez um retiro sobre os montes ou as dunas, se isolando no alto de uma duna, isolando num período de introspecção, uma semana de jejum e oração, só bebendo sol, dessa forma. Não é isso, mas a forma que você pode descobrir os seus dons é agindo, é colocando-se em prática, é colocando-se a desafios, é servindo e observando a aprovação, inclusive, da liderança. Imagine alguém, por exemplo, se eu for cozinhar, e aí eu não tenho a habilidade de ser um belo cozinheiro, e aí eu não sei nem por onde ir, aí eu faço uma coisa estranha, e eu digo lá para o pastor: e aí, pastor, prove? Aí eu: não, irmão, vamos procurar outra coisa, Vamos procurar outra coisa, Então vamos achar um lugar que vai lhe encaixar, Então, e aí você vai testando, você vai testando, vai se colocando à disposição, vai agindo, vai se colocando para que possa testar. E aí observe
Quem ensina, ele sente prazer em ver os outros aprendendo. Quem ora, ele encontra consolo em interceder pelas outras pessoas. Quem visita, ele percebe a alegria de perceber a oportunidade de servir aos outros visitando. Os dons florescem quando eles são usados, mas os dons se escondem e murcham quando eles são guardados. Meus irmãos, a vitalidade de uma igreja, ela não está na quantidade de, por exemplo, pessoas, mas na quantidade de membros que servem ao Senhor. Quando o Espírito Santo ele age, o culto ele deixa de ser um espetáculo de poucos, mas se torna a participação de todos, a adoração de todos. Eu acho uma figura que é extremamente bonita e bela, que o pastor Almi uma vez compartilhou, e eu sempre gosto, quando eu falo disso, gosto de lembrar, é que no culto não é como um espetáculo no teatro, no nosso teatro aqui, ou no Teatro Amazonas, onde nós sentamos e somos espectadores de um espetáculo, que ao final nós batemos palma, e aí no final a gente chega até a porta para os artistas, olha, foi bom, né, gostei, ou então, ó, mais ou menos, deu uma errada ali, caiu a iluminação, foi um desastre, né? Então nós não somos aqueles que vamos avaliar, chegar no Google, dar estrelas, então algumas recomendações, não somos esses. Mas no culto, todos nós somos adoradores, agentes de uma adoração. É como se todos nós estivéssemos aqui, na frente, e o único que estivesse sentado fosse Deus. E que ao final do culto, Deus que chegaria lá na porta e dizia assim, olha, gostei de ver, coração afinado, mentes voltadas para mim, gostei. Ou então, mais ou menos, né? Não, nós somos participantes ativos da adoração ao Senhor. Somos participantes ativos porque é o Espírito Santo que age em nós. O culto não é um espetáculo, mas somos participantes ativos de uma adoração. Cada ministério, por menor que ele possa parecer na sua mente, é um ministério que é indispensável. Cada ministério é um ministério indispensável. Deus também, ele distribui dons dentro do seu lar. Uma mãe, por exemplo, com o dom da misericórdia, um pai com o dom de ensino, um filho com o dom de serviço, o Espírito Santo, ele equipa a casa. Ele faz com que a casa possa ser um pequeno lar, uma pequena igreja, onde possam refletir o contexto bem maior que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Famílias que são espiritualmente saudáveis, elas valorizam e incentivam os dons uns dos outros também. Peça ao Espírito Santo que ele possa mostrar como que Deus quer usar você. Nem sempre será algo visível, ou algo que esteja plenamente aos olhos de todos, mas também pode ser nos bastidores, pode ser gestos simples, pode ser em orações silenciosas. O importante, meus irmãos, não é o tamanho do dom, mas é a fidelidade que você vai usar este dom. Nada sufoca mais o dom do que medir o seu dom com os dons dos outros. Deus ele não nos chama para ser melhores que alguém, mas Deus nos chama para sermos fiéis com o que Ele nos confiou. Quem se esquece de que o dom é graça, que o dom vem de Deus, ele transforma o seu ministério como sendo um pau. Mas o Espírito Santo, ele nos mostra apenas o que nós devemos fazer, e devemos fazer com humildade. Quando nós enterramos nossos dons e dissemos, não pastor, não, deixa eu ficar aqui no meu canto, eu não sei fazer absolutamente nada, nós também estamos desperdiçando vida. Paulo, ele nos exorta, não negligencieis o dom que há em ti. O corpo sofre quando o membro ele se acomoda. Lá em Coríntios havia excesso de emoção, havia escassez de amor. E o Espírito Santo ele não promove desordem, ele gera harmonia. E Paulo ele afirma que o Espírito é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Deus é quem opera tudo em todos. A trindade perfeita, diversidade equilibrada. A igreja ela é viva. Há sentimentos, há emoções, mas há entendimento, há poder, há prudência, há fervor, há reverência.
e é o Espírito Santo que distribui esses dons, mas também é Ele quem regula as atitudes. Note que Ele não é desordem, Ele é ordem, Ele é direção, e quando o Espírito Santo governa, o corpo ele também se move com beleza, com propósito. O Espírito, Ele é o doador, Ele é o maestro, Ele reparte dons, Ele faz isso como canção, uma melodia, para a igreja, meus irmãos, cantar a glória de Cristo neste mundo. Cada dom um pedaço desse grande feito que o Espírito Santo faz em nossas vidas, colocado em alguém para abençoar outras pessoas. Servir, portanto, é também adorar. Mas também há uma terceira verdade que eu quero mostrar hoje pela manhã. Ele nos insere no corpo, nos capacita para o serviço, mas há algo que deve nos sustentar tudo isto: a unidade. Sem a unidade, os dons se transformam em barulho, a comunhão se quebra. É por isso que a terceira verdade que quero compartilhar com os irmãos é que o Espírito Santo, ele mantém o corpo unido. Olha o que diz versículo 24 a 26, dizendo assim: Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. A unidade, meus irmãos, é uma obra divina, não é uma obra humana. Paulo, ele é direto: Deus assim formou o corpo. A unidade não é um fruto de acordos humanos, nem de uma boa convivência, é o Espírito que cria. Os coríntios aqui estavam divididos por doutrina, estavam divididos por preferência, estavam divididos por status social, por rivalidades espirituais. O Espírito Santo, porém, ele veio aqui para fazer de muitos um. Ele junta o que o pecado separou e transforma em um. Quando a igreja ela esquece essa verdade, ela tenta fabricar unidade por consenso. Quando a igreja se lembra dessa verdade, ela busca unidade através da comunhão e por comunhão. O Espírito Santo, ele não uniformiza, ele não faz todos iguais. Imagine todos iguais a mim, né? Só um já dá um bom trabalho. Imagine todos, ia ser um caos. Dois, as três, ia ser um caos. Todos iguais, iguaizinho, seria um caos. Ele não faz isso. O Espírito Santo, ele harmoniza, ele mantém a igreja unida sem apagar a sua individualidade. É assim com o corpo, é assim com o nosso próprio corpo humano. Tem ossos fortes, tem tecido delicados, tem órgãos ocultos, tem visíveis. O Espírito Santo, ele combina diferenças e ele cria harmonia. O resultado de tudo isso é um belo organismo vivo, onde cada parte serve a outra parte, tudo isto em amor. Deus, ele deu mais honra ao que tinha falta dela. O Espírito, ele inverte a lógica do mundo. Ele valoriza o que ninguém nota. Os bastidores da igreja são tão sagrados quanto os lugares mais visíveis de uma igreja. Agora, quantas vezes a saúde espiritual de uma congregação depende das mãos daqueles que oram silenciosamente? O Espírito Santo, ele vê. O Espírito Santo, ele sustenta o corpo. Obrigado. E através, então, de pessoas que talvez nunca sejam aplaudidas, nunca sejam reconhecidas, mas são pessoas que são vitais para a igreja do Senhor Jesus Cristo. O coração não aparece, mas sem ele não tem vida. O fígado trabalha escondido, mas é ele que purifica o sangue. E assim são os servos, que são anônimos, invisíveis aos olhos, mas são indispensáveis para o reino do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreve o que é comunhão espiritual. Ele diz: se um membro sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos se alegram. Aqui há uma sensibilidade mútua e pulsa, e é o pulsar do Espírito Santo dentro desse corpo. Ele nos ensina a empatia, a capacidade de sentir com o outro. Na carne nós somos individualistas, mas no Espírito somos solidários. Chorar junto é tão espiritual como cantar juntos. Alegrar-se com a vitória do irmão
é tão piedoso quanto também jejuar. A presença do Espírito Santo gera corações compassivos. A igreja deixa de ser um grupo e se torna uma grande família do Senhor Jesus Cristo. Quando o irmão é ferido, o corpo todo inteiro se move para curá-lo. Quando ele é restaurado, todos se alegram. O Espírito faz da igreja um grupo, uma família que se importam umas com as outras. Unidade não é um discurso de abertura, mas unidade, ele é um estilo de vida. É um modelo pelo qual Deus, ele morreu na cruz por nossos pecados. Unidade é a expressão de um perdão, de cooperação, de algo que é contínuo, que é mútuo. E cada vez que nós deixamos de falar mal e passamos a orar por alguém, nós estamos preservando o corpo do Senhor Jesus Cristo. Cada vez que nós dividimos o fardo de um irmão, nós estamos fortalecendo o corpo. Famílias cheias do Espírito praticam empatia diária. Se um está abatido, os outros sustentam. Se um alcança a vitória, todos nós celebramos. O Espírito Santo ensina que meu e nosso não são opostos, são complementares. São observados espiritualmente pessoas maduras que são transformadas, e esses desentendimentos são oportunidades agora para que possam crescer junto como igrejas. Se o Espírito ele habita em você, ele tem que tornar você mais sensível a dores alheias. Não tem como você dizer assim: ah, pastor, eu sou assim mesmo, sou bruto. Desde quando eu nasci, eu já chutava tudo, chutava pedra. Não queria bola não, queria pedra, rocha. Eu jogava com pedra, porque eu gostava. Eu sou bruto desde cedo. Deus transforma os corações. Deus, ele faz com que o Espírito Santo transforme corações duros. Aquele que anda cheio do Espírito Santo, ele não se torna crítico, mas ele se torna compassivo. Ore para que Deus lhe dê olhos espirituais para perceber quem está caído ao seu redor e possam juntos levantar. Ore para que isso possa acontecer, porque onde o Espírito Santo ele é entristecido, o corpo enfraquece. Existem divisões, há ciúmes, há fofocas, isso tudo são infecções espirituais. A Bíblia chama os que recebem discórdia de aborrecíveis ao Senhor. Não existe unção onde há rancor. O Espírito Santo não age, não unge aqui contendas, ele não unge corações que são ignorantes ou são contenciosos. Não age. O diabo sabe que não pode destruir a igreja de fora, mas ele tenta fazer isso por dentro, ele tenta dividi-la por dentro. O Espírito Santo, ele é o antídoto, e ele nos lembra que há um só que é o cabeça, há um só corpo e há um só Senhor. Como o Espírito Santo ele preserva a unidade, ele gera em nós humildade. Orgulho ele infecciona, orgulho ele destrói a nossa comunhão. O Espírito Santo ele trata como remédio da cruz, ele produz perdão. O Espírito Santo nos faz lembrar quando nós fomos perdoados, a ponto de você colocar qualquer tipo de ofensa em comparação com o que Cristo fez na cruz por nossos pecados. Pastor, há pecados que eu não perdoo, nem se um anjo aparecer aqui, Gabriel, tem que ser Gabriel, nem que ele apareça aqui na minha frente e ele me mande me perdoar, eu não irei perdoar. Não. E aí ele esquece de que Jesus Cristo morreu na cruz, perdoando todos os pecados que ele iria cometer, e agora ele quer ser maior do que Jesus Cristo, colocando critérios para os perdões, dizendo: há pecados que eu não irei perdoar, não irei perdoar, não discuta comigo, não irei perdoar. E ele esquece o tanto que Jesus Cristo sofreu na cruz pelos seus pecados. O Espírito Santo ele produz perdão. O Espírito Santo cria vínculos de amor. Ele não apenas reconcilia, mas ele faz que você te faz amar de novo. E onde há amor, há saúde, ele incentiva, ele produz amor no seu coração. O Espírito Santo, ele é o mantenedor deste corpo. Ele equilibra, ele cura, ele consola, ele mantém viva a comunhão.
A igreja cheia do Espírito Santo, de fato, não vai ter todas as perfeições como teremos no céu, mas é uma igreja reconciliadora. Ela não é livre de conflitos, mas sabe resolvê-los em amor. E esta verdadeira espiritualidade se mede não pela quantidade dos dons, mas pela qualidade dos relacionamentos que são mantidos dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos inseriu no corpo. Ele distribui dons. Ele nos mantém unidos, mas Ele não faz isso só para o nosso conforto. Ele tem uma missão. O corpo, ele existe para que nós possamos mover, para agir, para nos tornar visíveis à vida daquele que habita em nós. E assim nós chegamos à quarta e última verdade. O Espírito Santo, ele nos torna corpo, a expressão visível de Cristo neste mundo. Olha o que diz, capítulo 12, verso 27. Ele diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Cristo, ele continua sua obra através da igreja. Paulo, ele encerra com uma declaração poderosa: vós sois corpo de Cristo. Não diz vós representais ou vós imitais, mas ele diz vós sois. A igreja é a presença viva de Cristo na terra. Nós somos então testemunhas do Senhor Jesus Cristo aqui nesta terra. Ele subiu ao céu, mas ele deixou o seu corpo aqui, trabalhando aqui. E cada ato de amor, cada gesto de perdão, cada serviço humilde, é Cristo agindo através de nós. E quando o Espírito Santo, ele habita em uma igreja, em um corpo sadio, Jesus, ele se manifesta através das nossas ações, das nossas palavras, atitudes, compaixão. E é por isso que o mundo deve olhar para a igreja e ele deve enxergar em nós Jesus Cristo. Somos as mãos que ele usa, somos a voz que ele usa, somos os pés com que ele alcança os perdidos. E o corpo saudável, irmãos, ele nunca viverá voltado para si mesmo, mas o corpo saudável, ele se move, ele toca, ele trabalha, ele abençoa. E dessa mesma forma, a igreja cheia do Espírito Santo não se contenta só com programações confortáveis, mas ela sai para o mundo, ela sai para fazer missões, ela evangeliza, ela desafia, ela faz discipulado, ela faz com que a compaixão possa ser um reflexo natural deste corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo que desceu, inaugurando a igreja em livro de Atos, ele não desceu para criar um culto emocionante, mas ele desceu para que nós possamos ser uma missão em movimento. Cada crente é um representante desta igreja. E se a gente for usar a mesma metáfora do corpo, entendam bem, nós poderíamos perceber que cada um nós somos uma célula. Então não somos células, né, espalhadas, mas somos uma parte missionária do corpo de Cristo, onde há um Filho de Deus, há uma extensão da presença de Cristo onde você estiver. Jesus, ele disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor é a forma que nós podemos estender ao mundo o que Deus, ele fez através de nós e por nós. O Espírito Santo, ele produz esse amor como fruto, ele torna visível por meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. É numa igreja que ama, é numa igreja que é solidamente forte nas suas doutrinas, na convicente do Evangelho. É quando o mundo nos observa cuidando das pessoas, das viúvas, consolando enfermos, perdoando ofensas, ele vê Cristo em nós. O Espírito Santo, ele transforma a igreja numa vitrine da graça que nós podemos agora espalhar para todas as pessoas que estão ao nosso redor. O Espírito Santo nos chama para ser presença de Cristo em cada lugar que nós estejamos, em cada bairro, em cada profissão, a cada praça. O templo é apenas o ponto de partida para o campo missionário que nós podemos executar, que está no mundo. A igreja, ela é viva. A igreja não espera as portas que elas possam se abrir, mas elas empurram essas portas com amor e fé.
As famílias que são cheias do Espírito Santo tornam-se pequenos redutos e até lugares onde Cristo habita e a igreja está representada e podem agora ser vitrines para as outras pessoas também conhecerem o Senhor Jesus Cristo. Quando lá vivem em oração, quando lá vivem em perdão e em serviço, se torna a oportunidade para que outras pessoas possam ver o Evangelho através de você. Vizinhos vêm, eles desejam estar lá onde você está, porque eles sabem que onde você está tem de fato transformado sua vida, não melhorado, mas tem transformado sua vida no perfil do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele quer que, de fato, observando Cristo, seja visto através de você, nas suas palavras, nas suas decisões, no que você faz, no que você escreve, no que você posta. Talvez ninguém leia a Bíblia hoje, mas com tanta frequência como os crentes leem, mas talvez elas não leem tanto como vão ler a sua própria vida, vão te observar, vão te olhar, vão observar o seu semblante, vão observar quem você é. Permita, irmãos, que o Espírito Santo transforme os seus temperamentos. Nós não fomos criados do jeito que nascemos e morreremos do jeito que nós somos. Cristo muda o irado para ser alguém pacífico, aquele briguento para ser alguém da paz, aquele que está ali com o Senhor, porque é Cristo quem muda os nossos temperamentos, inclusive. Permita, irmãos, que Cristo transforme a sua rotina, as suas reações, para que Jesus ele apareça em tudo em você. A história de uma enfermeira cristã que começou a orar discretamente pelos seus pacientes. Depois de um tempo, os seus colegas viram aquela atitude e viram suas próprias aflições e viram o testemunho dela e disseram: enfermeira, você também podia orar por mim? Você pode, ore por mim um pouquinho, ore por minha família, sem púlpito, sem microfone, sem qualquer tipo de atenção, mas ela se tornou ali, lá no hospital, o lugar da expressão do corpo de Cristo entre os corredores e entre os leitos. Talvez um casal missionário possa montar uma escola para alfabetizar crianças, ensinavam letras, mas ao mesmo tempo que faziam isso, o Espírito Santo usava suas vidas para ensinar o amor de Deus para aquelas crianças, e toda uma comunidade é impactada com aquelas ações. Talvez até um jovem crente, ele possa passar a tratar as outras pessoas com gentileza. Transformou. Uma hora adolescente, acorda, todo cheio de raiva, de ira, não dirige a palavra a mim. Ele transformou. Voltou a ser, de fato, iniciou a ser gentil, agiu com integridade. Seus colegas curiosos perguntaram: então, o que aconteceu? O que mudou? E ele responde: sou parte do corpo de Cristo. E ali ele começou a ter a oportunidade de compartilhar seus devocionais e orar com eles também. É o Espírito Santo. É Ele que continua revelando Cristo ao mundo por meio de pessoas comuns, mas pessoas que são cheias do Espírito Santo. Ser corpo de Cristo é um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade. O mundo vai julgar Cristo pela conduta do corpo. Quando nós vivemos em santidade e amor, o nome de Jesus, ele é honrado. Quando nós nos dividimos, nós nos corrompemos e o nome dele é ferido. O Espírito Santo nos chama a sermos coerentes, que nossas palavras possam corresponder à cabeça que nos governa, Cristo. A igreja é cheia do Espírito, é uma igreja que é cheia da presença santa, mesmo em um mundo que é profano. Uma esperança viva, mesmo em um mundo onde só tem desesperança. É onde o corpo chega, a luz ela chega, onde o corpo age, o reino de Deus ele avança. O Espírito Santo faz da igreja o rosto visível de Cristo, ele nos transforma em sinais vivos da graça de Deus. Ser parte do corpo é representar Jesus Cristo neste mundo. Onde houver injustiça, o corpo luta por justiça. Onde houver dor, o corpo oferece consolo. Onde há trevas, o corpo acende sua luz. É a igreja, é Cristo que caminha outra vez aqui através, de fato, nas suas ações pela terra,
não em carne, mas através do Espírito Santo. Nós chegamos ao fim deste texto belíssimo. Eu quero relembrar aos irmãos que nós somos um milagre. A igreja é um milagre não incompleto, mas um milagre completo. O Espírito Santo nos insere no corpo, somos parte da família de Cristo. O Espírito Santo distribui dons, somos servos equipados para edificar. Cristo mantém a unidade, somos irmãos sustentados pelo amor, e nós somos uma missão. O Espírito Santo torna corpo visível como sendo testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é igreja. É por isso que o Espírito Santo habita nela. Sem o Espírito Santo seríamos uma organização. Com ele somos organismo. Sem ele, eventos. Com ele temos vida. Sem ele falamos sobre Deus. Mas com ele Deus fala através de nós. Portanto, irmãos, nós devemos nos deixar ser enchidos pelo Espírito Santo. Nós devemos nos permitir que ele restaure sua comunhão. Nós devemos permitir que ele reacenda seus dons, seus talentos. Procure os pastores da igreja. Pastor, eu não sei o que tenho que fazer, mas eu quero servir ao Senhor. Permita que ele faça isso através de sua vida. Permita que ele cure feridas que você ainda as mantenha abertas. Permita que ele reacenda sua paixão pela igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo Espírito que uniu os apóstolos em Jerusalém, ele fez todo o percurso histórico da igreja crescendo. Ele une um corpo aqui no Ceará, aqui em Fortaleza. Ele quer hoje também fazer com que nós, através de nossas vidas, possamos ser testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo. A igreja não é uma ideia antiga, mas é um corpo pertencente ao Senhor Jesus Cristo, vivo, pulsante e que cresce a cada geração. E enquanto houver o Espírito Santo, haverá igreja. Enquanto houver igreja, haverá esperança. Enquanto houver esperança, o mundo ainda vai poder ver Cristo através de nós. E isto é a igreja do Deus vivo. Que Deus possa aplicar essa palavra aos nossos corações. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti por Tua palavra. Agradecemos porque somos uma igreja viva, operante, e o Espírito Santo não nos deixa sós. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque podemos avançar no Teu reino, avançar proclamando Cristo onde quer que nós estejamos. Isso nos anima, nos coloca os nossos dons à prova e assim, sendo assim, servindo constantemente a Ti. Te agradecemos, te bendizemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.